Bom, pessoal, tudo bem? Então vamos seguir a nossa aula aqui, vamos começar com uma aulinha de estanho. Essa aula 1 de estanho é uma aula que a gente vai falar um pouco das propriedades, das aplicações do estanho, um pouco do uso dele, né? Como onde se utiliza mais estanho, tá? E depois a gente vai um pouco para a produção mundial. E aí eu vou falar um pouquinho do beneficiamento, tá? Então, vamos começar aqui com as propriedades e aplicações, tá? Onde que se usa estanho e o porquê que a gente usa o estanho, tá? Então, vamos lá, a primeira propriedade bastante importante, tá? É o baixo ponto de fusão. A gente usa o estanho pelo baixo ponto de fusão. Parece meio estranho, né? Mas o ponto de fusão do estanho é de 232 graus Celsius. E isso viabiliza uma aplicação bastante importante que é em soldas de circuitos elétricos, tá? Então o estanho é bastante aplicado em soldas de circuitos elétricos, tá? E isso se deve ao baixo ponto de fusão do estanho. Tá? Por que isso? Porque imaginem vocês abrem um controle de vocês, o celular de vocês notam ali que tem diversos circuitos, tá? E vocês vão ver que tem um metal ali que parece que foi que liga as conexões dos circuitos elétricos, parece que é uma gota, né, de metal ali, a impressão que dá quando você olha até que ele está meio que no estado líquido. Mas aquilo ali nada mais é que uma solda de estanho, então ali se aqueceu o estanho a uma temperatura mais alta que isso aí, e aí ele gotejou em cima daquela conexão de circuito elétrico ali, e isso ele ligou, ele fez a ligação do circuito, tá? E aí, para isso, tá? Para isso ocorrer de acordo com o que se espera, é bastante importante que o estanho possua um baixo ponto de fusão, tá? Porque senão, imaginem se o ponto de fusão do estanho fosse elevado e fosse tentar fazer isso, tu poderia danificar o próprio circuito elétrico. Então a ideia ali é evitar dano e para isso eu preciso de um metal de baixo ponto de fusão e o estanho entra nesse grupo. Anteriormente, as soldas utilizavam ligas de chumbo, mas o chumbo é um metal tóxico, então cada vez mais ele vem perdendo espaço. Hoje em dia eu acho que inclusive ele está completamente banido, tá? E aí quem ocupa esse espaço é o estanho, tá? Aí depois uma outra característica importante, tá? Do estanho é a resistência à corrosão. Tá? A resistência à corrosão viabiliza que o estanho, que a gente fabrique o que se chama de folha de Flandres, tá? E aí a gente vem até aqui em cima para eu mostrar para vocês o que é folha de Flandres, tá? O que é uma folha de Flandres? Vocês olham lá na vida real de vocês, quando a gente compra um pote, aquele pote de milho, tá? Aquela latinha de milho, tá? Aquilo ali é feito por folha de Flandres, tá? O que é folha de Flandres? A gente tem o metal, então a parede do pote é feita de aço, tá? Mas esse aço ele é recoberto por uma camada de estanho, tá? E essa camada de estanho faz o que? O estanho tem boa resistência à corrosão contra quem? Ácidos orgânicos. O milho, por exemplo, ele acaba propiciando, tá, a geração de ácidos orgânicos que atacariam o aço. Eles não atacam porque tem essa camada de estanho na superfície. Mas tem um detalhe, quando a gente mergulha, normalmente esse aço com essa camada de estanho, ele é um banho, uma tigela cheia de metal líquido e a nossa folha de metal é mergulhada dentro dessa tigela, né, desse cadinho cheio de metal líquido. Então ali na fronteira entre o ferro e o estanho vai se formar aqui,
vai acontecer a dissolução do estanho no ferro e do ferro no estanho e vai formar aqui na fronteira, vai formar uma liga de ferro-estanho. Tá? E aí na superfície do estanho, o que vai proteger o ferro e o estanho contra a corrosão é que na superfície do estanho, quando esse estanho entra em contato com o oxigênio, ele acaba formando aqui na superfície um óxido de estanho, SLXOY. E esse óxido de estanho impede que os nossos ácidos orgânicos corroam tanto o estanho quanto o ferro. Tá? Então eu promovo a proteção. Para adicionar mais uma camada de proteção ao meu aço, tá? Se adiciona também um óleo à superfície do nosso óxido de estanho. Então aquilo que vocês veem tem muita ciência na latinha de milho, na latinha de ervilha que vocês compram, tá? E essa ciência tem um nome que é a nossa folha de Flandres, tá? E ali tem estanho, tá bom? Então é fundamental que vocês conheçam, essa é uma das principais aplicações do estanho, tá? E aí a gente volta para as aplicações aqui e a gente vai para mais uma outra aplicação do estanho, que é como elemento de liga. Tá? Quais as ligas que o estanho entra? O estanho entra no bronze em ligas de cobre. E o estanho também entra em ligas de chumbo para a produção daquelas baterias a bateria de carro, bateria de veículos automotores como todo, bateria de carro, ônibus, qualquer veículo automotor que possua uma bateria, e ele possui baterias com cátodos e ânodos de chumbo. Tá? E esse chumbo, esse metal chumbo, ele tem como elemento de liga dentro dele ali, dissolvido estanho. Tá? Então ali é uma outra aplicação importante. Tá? E aí, por fim, o que impede o estanho de ser utilizado como um metal para fazer peças e um metal mais estrutural, tá? É que ele tem duas propriedades um pouco ruins. Ele é mole e dúctil. Tá? Aí vocês podem pensar assim, bom, mas a gente vem de aulas de cromo e de manganês e a gente não pode usar o manganês para fazer peças, nem o cromo, porque ele é duro e frágil. E agora a gente não pode usar o estanho porque ele é mole e dúctil. Que tipo de metal que eu vou usar então, né? A gente pode chegar a esse questionamento, mas a gente precisa de propriedades intermediárias. O metal não pode ser duro demais e frágil, e ele também não pode ser mole demais e dúctil. Tá? É por isso também que não se utiliza ouro, por exemplo, que é extremamente dúctil também e mole. Tá? Então a gente precisa de coisas mais intermediárias e a gente precisa muito de tenacidade, que é a capacidade de absorver impactos. Tá? Então isso é fundamental e a gente não consegue isso com materiais muito moles e dúcteis e também não consegue isso com materiais muito duros e frágeis. Tá? Então é por isso que esses materiais não são usados como estruturais. Tá? E mais para frente, a partir da segunda parte da matéria de não ferrosos 1, vocês vão ver um pouco mais sobre metais que são utilizados como estruturais. Os metais liga leves serão vistos lá e aí vocês vão entender que tipo de propriedade para um metal que dá para produzir uma peça dele, que tipo de propriedade eles têm. Tá? Então vamos agora para quanto a gente usa e em que a gente usa os nossos metais. Né? Então os usos do estanho são os seguintes. Tá? Então a gente usa na solda, né? Está muito relacionado com as aplicações, então 47% do estanho produzido é utilizado na solda, tá? Como solda de circuitos elétricos. Tá? Depois, em segundo lugar, são utilizados estanho na forma de compostos químicos. Então, na forma de óxidos e outros compostos. Então, não é na forma de metal que é utilizado. Então, 18% do estanho produzido no mundo é utilizado nessa forma. E aí, as folhas de Flandres ocupam o terceiro lugar do uso, né, do estanho.
os de Flandres. 13% do estanho produzido no mundo é utilizado nas folhas de Flandres, tá? E aí depois seguido de baterias de chumbo, que a gente tem uma utilização de 6%, tá? E por fim, ligas de cobre. Ligas de cobre, onde se utiliza também 6%, e outras aplicações 6%. Tá? Então aqui está os usos das ligas de estanho. Atenção especial para cá, tá? Solda e folhas de Flandres, principais usos do estanho para um metalurgista, né? Compostos químicos normalmente pode ser um óxido de estanho, pode ser outros compostos que contêm estanho, mas que não são utilizados na forma de metal. Então aqui para nós é importância secundária, tá? E agora vamos falar um pouquinho da produção mundial. Então produção mundial, tá? Mundial, que acabou saindo um acento aqui no meu erro, esse acento aqui não tem, tá? Então vamos à produção mundial de estanho, tá? Então a gente tem a produção mundial e também é importante a gente ressaltar também, a gente tem as reservas de estanho, tá? Então vou falar de produção mundial e das reservas de estanho, tá? Então vamos começar aqui. Quem são os maiores produtores de estanho? Então a gente tem em primeiro lugar a China. A China é o grande produtor de estanho, ela produz 37,5% do estanho que existe no mundo, tá? E aí em segundo lugar a gente tem a Indonésia, tá? A Indonésia produz 21,2%, tá? E aí em terceiro lugar nós temos o Peru, que produz 11,7%. Né? Mas onde que o Brasil fica nisso aí? O Brasil fica logo atrás da Bolívia. A Bolívia é o sexto lugar, então nossos vizinhos aqui bolivianos, eles produzem, eles são o sexto maior produtor do mundo de estanho. Tá? Então aqui a gente tem o sexto lugar, é a Bolívia. Tá? A Bolívia produz 3,9% de estanho e o Brasil ali em sétimo lugar, produzindo 3,3%. Né? É importante mostrar aqui que o Brasil ocupa a posição entre os 10 maiores produtores de estanho do mundo. Tá? Quando a gente vem considerar as reservas de estanho existentes, aí o Brasil entra em um pouco mais de destaque. Então a gente tem o quê? A China como o maior detentor das reservas do mundo, a Indonésia é o segundo maior detentor de reservas do mundo e o Peru o terceiro. Então o país que mais produz, até o terceiro colocado, é o que mais tem reservas, tá? Mas o Brasil é o quarto. Então, o quarto colocado em reservas é o Brasil. No caso específico do estanho, o Brasil, embora ele tenha maiores reservas, tá? Ele produz menos que a Bolívia, por exemplo. A Bolívia ele é o sexto país com maior reserva. Então a Bolívia explora mais os depósitos de estanho que o Brasil, tá? Porque ela tem reservas menores, mas tem uma produção mundial maior, tá? E aí no Brasil aqui a gente tem os principais estados produtores, a gente tem a Amazonas, tá, como principal estado produtor, então isso pode explicar as dificuldades de explorar o estanho na floresta amazônica e inclusive às vezes eventualmente o interesse do nosso país em explorar essa commodity em uma região onde ela deve ser preservada, talvez não permita que a gente use em toda a nossa extensão os depósitos que a gente tem. Então,
Roraima, um outro estado amazônico, e o Pará. Então tudo fica lá na região amazônica, tá? Então esses são os principais lugares onde há minério de estanho no país, tá bom? E aí a gente vai para a última parte da aula, que é relacionado ao beneficiamento de estanho, tá? Então vamos tentar aqui achar um pouco de espaço aqui, tá? Para falar um pouco do beneficiamento, tá? Então acho que eu vou tentar escrever aqui, tá? Então vamos ao beneficiamento. Então vamos fazer o seguinte: a gente tem como principal minério de estanho a nossa cassiterita, tá? Então a cassiterita, ela tem forma de SNO2, tá? Esse é o nosso principal minério de estanho, tá? E como que faz para que o minério de estanho seja explorado, tá? O minério de estanho ele possui uma densidade mais alta. Então a gente tem o minério, tá? O minério ele vai passar por um beneficiamento gravimétrico, depois ele vai passar por uma etapa de secagem e aí separação eletrostática. Então, e depois a gente vai ter o nosso produto que vai para a redução, tá? Então a gente vai ter primeiro uma etapa, o minério é retirado da mina, ele passa por etapas de cominuição, né? Então ele é fragmentado, aqui eu nem retrato, imagino que vocês já devem ter aprendido isso lá de beneficiamento de minérios. Então ele passa por um circuito de etapas de beneficiamento gravimétrico, tá? Então beneficiamento feito ao úmido, e aí depois passa por etapa de secagem, tá? Depois da secagem ele pode passar por uma separação eletrostática ou separação magnética. E aí a gente vai ter o nosso produto. O nosso produto tem que ter de 60 a 72% de estanho, tá? Então esse aqui é o produto que vai ingressar no processo de redução, tá? Então esse é o nosso beneficiamento de minério de estanho. Eu não consegui encontrar valores típicos de concentração de cassiterita no minério, tá? No minério ROM, tá? Mas se sabe que lá no fim, lá no processo de redução, o minério de estanho tem que ter entre 60% e 72% de cassiterita, tá? Então esse é as etapas de beneficiamento de estanho. Cassiterita é um minério, um dióxido de estanho, tá? E aí hoje, na aula de hoje, a gente acabou vendo um pouco de beneficiamento, como que se faz o beneficiamento do estanho, a produção mundial, né, com quem são os principais produtores e quem são os detentores das maiores reservas, tá? Além disso, mostrei para vocês também algumas propriedades e aplicações do estanho, né? Falei ali especialmente da soldagem em circuitos elétricos, por que a gente usa, qual é a propriedade que a gente explora, e também da resistência à corrosão, e a gente passou também por o quanto cada uma dessas aplicações representa no consumo de estanho do mundo, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula, e aí a gente vai se encaminhando para a próxima aula, que eu vou falar mais focado em redução do estanho, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.